nós trabalhamos aí esse ano um tema. Qual é o tema? O pessoal já colocaram ali, olha que eficiência da hora. Queridos, eu queria, como que eu diria? Eu queria fazer um encerramento hoje, falando desse tema. Nós trabalhamos o ano todo aí, começamos 2025 com esse desafio. Estamos terminando o ano e a pergunta para nós, a pergunta que eu queria que você fizesse aí é: como foi para você esse ano, no que se refere a esse tema, no que se refere a tudo que nós trabalhamos, a tudo que nós vivenciamos, como que foi? Muitas palavras que nós tivemos, eu diria que palavras desafiadoras, palavras que nos trouxe, eu diria, desafios, e o maior desafio nosso é o de seguir a Jesus, de termos aceitado o desafio, vinde após mim. E quantas palavras nós somos desafiados, quantas palavras nós fomos confrontados, e nós estamos encerrando, e não estamos concluindo um desafio. Por quê? Porque talvez alguém poderia olhar e falar assim: não, mas eu já concluí o desafio, está tudo certo. Não, nós não estamos concluindo um desafio, mas sim demonstramos que aprendemos um pouco mais e agora nós vamos continuar seguindo a Jesus. Alguém vai desistir aí? Não, né? Vinde após mim. Esse desafio é até a volta de Jesus. Amém? Vinde após mim, até a volta de Jesus. E quando Ele chegar, nós estaremos com Ele. Então, nós não estamos encerrando ou concluindo um desafio. Nós estamos dizendo, nós tivemos um ano de treinamento neste vinde após mim. E para o ano que vem, nós vamos estar numa crescente. Amém? O ano passado foi em busca da intimidade. Esse ano, vinde após mim. O ano que vem, no culto da virada, a gente revela. Vai orando aí, para Deus continuar confirmando. E esta crescente, que é um desafio para nós. Um desafio na nossa caminhada cristã. Antes de iniciarmos o novo ano, ou o novo tema, eu quero encerrar falando ou fazendo uma ligação do desafio do começo do ano que nós vivemos, hoje encerrando, e o desafio para os próximos, amém? Então nós vamos tentar fazer uma ligação entre essas colocações. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 5, como sempre o pessoal está nos ajudando lá. 1 Pedro capítulo 5. Eles estão batalhando lá. Como é um texto conhecido, vá comigo aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Eu não sei qual é a versão que você tem, mas a minha versão diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Como sempre, versículo por versículo, olhando para esse texto, quando Pedro diz, portanto, pressupõe que ele está continuando um assunto, ok? Portanto, ele está continuando um assunto. Se você olhar para o começo do capítulo, eu não sei qual tema você tem aí, mas o tema é conselhos para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Ok? Então veja, Pedro, ele está dando continuidade a um assunto. Eu vou pegar do versículo 6 em diante, depois em casa você lê os versículos anteriores. Ok? Combinado? Então Pedro, ele está dando seguimento a um assunto. Agora, em outras palavras, Pedro está reforçando tudo o que ele já sabia de Jesus. Pedro caminhou com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro esteve presente no ministério de Jesus, então ele sabia, ele conhecia sobre Jesus. E olha que interessante, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus.
O que Jesus nos ensinou? Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, a parte B do versículo diz assim: aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora, veja comigo, queridos, nesse tema, vinde após mim, dá para ter a caminhada com Jesus sem ter aprendido com Ele esse requisito de humildade. E quando a gente fala de humildade, nós não estamos naquela conotação de sermos capachos de alguém, não estamos na conotação de baixarmos a cabeça, não. Estamos na conotação de nos humilhar diante de Deus. Não que não devamos nos humilhar diante das circunstâncias. Mas vejam, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então veja, existe uma conotação debaixo da poderosa mão de Deus. Queridos, que a nossa caminhada com Jesus, vinde após mim, que nós possamos ter esse requisito em nossas vidas, vivo, de quê? De aprender com Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E quando Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, ele está nos desafiando. É impossível a caminhada com Jesus sem esse requisito, queridos. É impossível. Possivelmente você já foi provado, possivelmente talvez pessoas já tentaram te humilhar, possivelmente talvez pessoas já tentaram fazer de você chacota e etc. Mas humilhem-se. Agora, tem um porquê. Por quê? Por que humilharmos diante de Deus? O próprio texto diz, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, olha o desafio. É Deus quem nos exalta, aí eu vou colocar um parêntese, se tiver que exaltar. Ok? É Deus. Então o primeiro ponto, se tiver, é Ele. Segundo, é no tempo dEle. Qual é o tempo dEle? Às vezes, na nossa caminhada cristã, pode ser que venhamos sofrer perseguições. E etc, e etc, etc. Só que a Bíblia tem uma promessa, no tempo dEle, Ele vai te exaltar. Queridos, nós não estamos buscando exaltação e etc. Nada disso, nós não estamos. Mas diante das perseguições, nós temos uma promessa. No tempo dEle, Ele vai te exaltar. Para mim, isso traz um consolo, um conforto, não sei para você. Porque às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, e a gente não tem outra opção senão nos apegarmos a Deus. Porque no tempo dEle, Ele nos exaltará. Outra questão, isso nos mostra que existe uma promessa, mesmo que seja na eternidade, Ele vai cumprir. Amém? Ele vai cumprir. Vir após Jesus, seguir a Jesus, traz consigo inúmeras promessas. Quantas nós falamos durante o ano todo? E nós vamos fechar dizendo, reafirmando, relembrando e enfatizando que Deus tem promessas para aqueles que decidiram segui-lo. E essas promessas é para cada um de nós. Olha o versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Como que está na sua versão? Tá dizendo que Ele vai cuidar? Está dizendo que, se você tiver dificuldade, eu vou cuidar? Está dizendo isso? Não, né? Está dizendo que Ele tem cuidado, é presente. Está dizendo que Ele tem cuidado, Ele está cuidando. Olha que interessante. Em níveis diferentes, todos nós, temos algum tipo de ansiedade, sim ou não? Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem algum tipo de ansiedade? Alguém não levantaria a mão?
Irmãos, eu não estou numa conotação, obrigado, Jansen. Eu não estou numa conotação de chacota e etc. Mas todos nós, em alguma área, nós temos nossos níveis de ansiedade, sim ou não? Uns ansiedade pelo dia do pagamento, outros ansiedade para chegar o dia do Natal, para chegar o dia disso, daquilo. E quantas ansiedades? Quantas? Poderia enumerar aqui diversas. Agora, o desafio para a nossa vida, em nossa caminhada cristã, por onde você for, quando você for, por onde você passar, o desafio é: lance sobre Ele. Qual é a sua ansiedade de hoje? Irmãos, eu vou num tom de brincadeira. Se a sua ansiedade é para a viagem que você vai fazer para a praia, está tudo bem, não tem problema. Se a sua ansiedade é por causa do Natal, é por causa de um parente, não tem problema nenhum. A questão são aquelas ansiedades que não passam nunca. Aquelas ansiedades que você não consegue entregar para Deus. A questão são aquelas ansiedades que muitas vezes a gente sofre, mas a gente não consegue confiar em Deus. O desafio é: lança sobre Ele. E olha que interessante. Quais ansiedades? Como eu disse, de pessoa para pessoa. Pode ser que o seu nível de ansiedade, pode ser que seja pequeno. De pessoa para pessoa, pode ser que o seu nível de ansiedade seja grande, e você sofre com isso. Pode ser que tem áreas da sua vida que você não tem ansiedade. Você lida bem, mas pode ser que o irmão que está do seu lado, ele tem um nível de ansiedade power. Ajude ele, ore por ele, sustente ele. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente tem uma predisposição de subestimar a dor do outro, porque nós não temos ela. Às vezes a gente tem uma predisposição de achar que a dor do outro talvez seja, como eu disse, eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez, isso é frescura. Até o dia que Deus permitiu que ele passasse por uma situação. E eu me lembro que aquele homem, com mais de 50 anos de idade na época, ele virou para mim e falou assim: eu tive que pedir perdão para Deus, porque para mim era frescura, até o dia que Deus me provou. Sabe, queridos, às vezes a sua dor é pequenininha, você lida com ela de boa, mas talvez tem pessoas do seu lado que o nível de dor dele é desse tamanho. O Machado está em casa de molho, né? Hoje a gente fez uma ligação com ele aqui na mesa de som, se ele estiver ouvindo a gente. E ele falou: pastor, agora eu estou bem. Aí eu falei: qual foi o tamanho do corte? Que ele fez uma cirurgia. Ele falou: pastor, não dá 1 centímetro. Eu falei: meu Jesus. Aí ele falou: agora eu tiro o chapéu para as mulheres aí que fez cesárea. E eu falei: eu sei qual que é a sua dor. Quando eu fiz da apendicite foi 2 centímetros. Às vezes a dor do outro, ela é tão grande que você não consegue enxergar. Então, se o outro está com uma dor, e aí quando eu falo de dor no sentido de todas as áreas, e aqui ansiedade, que você possa ter misericórdia e orar pelo outro e ajudar ele. Lance sobre ele, lance sobre Jesus. Por quê que eu tenho que lançar sobre Jesus? Por quê? Porque Ele está cuidando de você. Porque Ele tem cuidado de você. E talvez você possa olhar e falar: mas eu não tenho ansiedade nenhuma, minha vida está zerada, eu não tenho ansiedade de nada. Queridos, dê um glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Só quem tem sabe.
Ou talvez você esteja com alguma ansiedade. Deixa eu te dizer, lance sobre Jesus. Lance sobre Ele. Versículo 8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. A outra versão mais conhecida, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora veja, na nossa caminhada com Jesus, vinde após mim, esse conselho aqui, ele ainda está valendo? Na nossa caminhada, queridos, diante dos desafios que nós enfrentaremos, esse versículo aqui, ele ainda serve para nós, servirá para nós. Eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, sede sóbrio. Eu fui pesquisar no dicionário e foi interessante que quando eu abri o dicionário tinha lá a definição e tinha embaixo uma definição do IA. Falei, legal esse negócio aqui. Claro que tudo aquilo que eu olho na internet eu vejo a fonte e eu vejo se tem base bíblica, ok? E eu peguei uma parte aqui que eu achei muito legal. Olha que interessante, falando só sobre sobriedade, sede sóbrio. Primeiro, eu diria os aspectos de sobriedade. Primeiro, lucidez e autocontrole. Aqui eu acho que já uma meia dúzia, talvez, não aqui na Shalom, né? Já ficaria para trás. Aqui não, em nome de Jesus, né? Por quê? Lucidez e autocontrole. Aí vai abrindo um pouco, olha o que diz. É a capacidade, vê se você encaixa aí, beleza? É a capacidade de ter a mente sã, controlando pensamentos, emoções e ações. Aqui, se eu pedisse uma nota de 0 a 10, facilitaria, não é? Então, o que é ser sóbrio? Olha só que interessante. A capacidade de ter a mente sã. Queridos, sem constranger ninguém, eu não vou pedir para você levantar sua mão, ok? Mas como anda os nossos pensamentos? E eu estou falando nós porque o meu, eu tenho que cuidar do meu também. Se eu perguntasse, alguma vez você já se pegou com pensamentos onde não deveriam estar? Olha só, ser sóbrio é ter a capacidade de ter a mente sã. E ter a mente sã, inclusive, diante dos desafios, diante dos problemas, diante das dificuldades, aquelas que dá vontade de pegar pelo pescoço, ter a mente sã. Porque tem gente que não pega pelo pescoço, mas na mente ele pega, ele destroça, ele faz tudo. E aí? Qual é a capacidade que você tem de manter a mente sã? Controlando pensamentos. Paulo fala disso lá em Coríntios. O que é controlar os pensamentos? Os pensamentos vêm, queridos, sim ou não? Outro dia, numa sala de aula, a gente estava conversando sobre isso. E aí a gente falou um pouco sobre essa questão. Porque às vezes, diante das lutas, das dificuldades, diante dos problemas, diante da surpresa que muitas vezes o inimigo apronta com a gente, o pensamento da gente, se a gente não controlar, a gente pensa assim. Aliás, foi lá na célula também a gente falou alguma coisa assim. Porque às vezes os pensamentos vêm, e se a gente não controlar no pensamento, o que a gente faz? A gente peca. A gente xinga. Vamos lá, controlando pensamentos, emoções. Você está conseguindo controlar suas emoções? Que Deus nos ajude, queridos.
Porque às vezes, como eu disse, às vezes você consegue, glória a Deus, mas talvez tenha alguém próximo de você que tem luta, que tem dificuldade em controlar as emoções. Só que termina dizendo, controlando pensamentos, emoções e ações. Achei interessante que ações está no final. Porque tem gente que nem controla nem a mente, nem os pensamentos, nem as emoções. Ele já estoura com as ações, né? Já começa já estourado já. Ele já vai para a briga, já vai para os xingamentos e etc. Segunda característica, vigilância espiritual. Ser sóbrio é ter uma vigilância espiritual. Estar sóbrio é estar alerta para com o inimigo, o diabo, porque o texto diz, o diabo, o vosso adversário. E é interessante que diz que o texto é claro, ele vai dizer o diabo, o vosso adversário. Não está dizendo o adversário A, B ou C, não. Está falando quem é o adversário. E quando Paulo fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, dominadores e etc, etc. Então a Bíblia está clara que o diabo é o nosso inimigo. Então temos que estar vigilante na nossa vida espiritual, por causa das tentativas do diabo. Só que também traz uma outra vigilância para a volta de Jesus. Como um soldado em batalha, pronto para resistir e não cair em tentação. Sabe que estar vigilante na vida espiritual é estar atento e consciente sobre a volta de Jesus. Porque se eu não estiver vigilante, e eu me deixar levar pelo pecado, e eu não estar sóbrio com a minha consciência limpa, eu posso estar mantendo uma vida de pecado, e Jesus voltar. E aí? Ser sóbrio é ter consciência da minha vida espiritual, de como eu estou. E eu preciso ser sóbrio, cuidar da minha vida espiritual. Contra os ataques do diabo, sim, mas contra também a minha vida, no sentido de manter a minha vida espiritual em dia com o Senhor. Terceira característica ainda de ser sóbrio, moderação e discernimento. Implica abster-se de excessos. E quando fala de excesso de quê? É interessante que ele colocou aqui vinho. Eu vou pular essa parte. Eu acredito que todos nós não temos dificuldades com isso. Só que ele coloca prazeres. Prazeres, e aqui eu colocaria quantos aspectos? Todos. Eu poderia colocar aqui moderação e discernimento para com a nossa vida. Vamos abrir aí, para com a nossa vida na internet? Tempo de internet? Estou falando para mim também. Tempo de televisão? Estou falando para mim também. A gente poderia colocar aqui moderação e discernimento para como aqueles que trabalham excessivamente demais, excesso. Poderíamos colocar aqui também questão de excessos eu diria, de coisas da vida que me impede de estar na presença de Deus. Porque são excessos, e está falando de moderação, e a Bíblia fala disso, de sermos moderados. Só que ele continua dizendo, e de comportamentos pecaminosos, pensando antes de agir e agindo com sabedoria. Vamos fazer um parênteses aqui nessa frase, pensando antes de agir? Porque tem gente que age para depois pensar, não é isso? Agora veja, o ser sóbrio é ser moderado. E quando ele fala da moderação e discernimento, para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo. E ser sóbrio abre mais ainda. Quarto,
renovação da mente. Quando a gente fala de renovação da mente, a gente vai lembrar de Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renove a mente. Significa alinhar a mente com a verdade das Escrituras. Vou parar aqui, mas tem mais. Alinhar nossa mente com as verdades da Escritura. Queridos, somos atacados todos os dias. A questão da internet é bênção, não é isso? Se você souber usar. Mas, infelizmente, o que nós temos observado e visto, e olhado, observado e etc., é que Satanás, aos poucos, ele está conseguindo, para como aqueles que não renovam a mente, achar que o pecado é natural. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui na igreja com um irmão que veio fazer uma prova do IFC. Ele é de outra igreja e ele veio fazer a prova. A gente estava tomando café e conversando com ele. E ele falou algo e depois eu fiquei lembrando disso. Aí os irmãos mais experientes aí vão lembrar disso. Há uns 30, 40 anos atrás, o inimigo agia de uma forma muito clara. Era muito comum você ver pessoa endemoniada para tudo quanto é lado. Não é isso? Aí as pessoas falam assim, hoje a gente quase é difícil ver uma pessoa endemoniada. Não é isso? Por que será? E uma colocação que a gente, ou uma pergunta que a gente podia fazer, é porque a igreja não tem poder para expulsar? É porque a igreja não está confrontando? Ou é porque ele mudou de estratégia? Eu tenho a minha opinião, e se você pensar diferente, está tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Mas uma das minhas opiniões é que ele mudou de estratégia. Sabe por quê? Vamos ser realistas como igreja. Se ele se manifestar aqui, o que nós vamos fazer? Em nome de Jesus, nós vamos expulsar e a pessoa vai ser liberta. Mas se ele conseguir camuflar e a gente não descobrir ele, o que vai acontecer? Então, na minha opinião, o que ele faz muitas vezes? Ele mantém o quê? Camuflado. E para que ele possa conseguir manter-se camuflado, ele não se manifesta. E aí, queridos, vem a questão, eu preciso renovar a minha mente para com a palavra de Deus. Porque se eu não faço isso, eu posso estar deixando ele, em áreas da minha vida, ficar camuflado. Então, eu preciso renovar a minha mente. Alinhar a minha mente com as verdades da palavra de Deus. Ainda dentro da renovação da mente, pensando biblicamente para ter estabilidade emocional e força espiritual. Então, veja que interessante, pensando biblicamente, o que seria pensar biblicamente? É fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Eu já mencionei aqui, vou mencionar de novo, aquele livro bem conhecido, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Para que eu possa pensar biblicamente, eu tenho que colocar Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Qual seria a atitude dele? Ele faria aquilo que estou fazendo, ou aquilo que eu quero fazer? Jesus faria? Agora, aqui está falando de estabilidade emocional e força espiritual. Estar sóbrio, queridos, com a mente renovada, eu vou ter estabilidade emocional e eu vou ter força espiritual para vencer Satanás. Para vencer as lutas, para vencer as tentações. Ainda dentro de renovação da mente, não suprimindo as emoções, mas direcionando-as pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o meu norte. A palavra de Deus vai ser o meu foco para que eu possa vencer todas e quaisquer lutas que eu tiver. Na minha caminhada com Jesus, vinde após mim, eu preciso ter uma vida sóbria. Você percebe que vai abrindo? E não acabou ainda.
oposto à embriaguez. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito de embriaguez, mas o termo reflete o oposto da embriaguez, literal ou figurada, que leva à devassidão e à perda de controle. Porque se eu não tenho a minha vida sóbria, eu posso não estar embriagado de vinho, porque aqui eu posso estar usando figurado. Mas eu posso estar embriagado com conceitos, eu posso estar embriagado com situações, com pecado, eu posso estar embriagado em situações que vai me tirar a sobriedade para com aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, a respeito de um assunto, vou mencionar o assunto para você não ficar curioso, mas não vou entrar no mérito, a respeito de política. E eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém sobre política, tranquilo. E há uns anos atrás, isso já faz uns anos, teve um pastor que frequentou a igreja aqui por uns dias e não ficou na igreja. Está tudo bem, normal. E naquela ocasião eu fiz amizade com ele e tal, e o tempo passou e ele tinha um posicionamento político, diferente do meu. Até aí tudo bem, amém, queridos? Você pode ter um posicionamento diferente do meu, eu do seu, seja política, futebol, não importa. E a gente sempre conversava com relação a isso. E quando foi um dia, ele me mandou um vídeo. Só que a hora que eu vi aquele vídeo, eu falei assim, falei para mim, a minha conversa com esse pastor encerra hoje. Porque eu posso não concordar com você em qualquer assunto, pode ser não importa qual assunto, mas jamais eu vou desrespeitar você, jamais eu vou ofender você. Eu posso não concordar com você em um monte de coisas, isso é natural, mas eu jamais vou ofender você. Primeiro, como um cristão. Segundo, por educação. E aquela pessoa me mandou um vídeo ofendendo. Eu simplesmente, nunca mais, eu cortei o relacionamento no sentido de conversas. Passou uns anos, eu encontrei com ele. E quando eu encontrei com ele, oi, tudo bem, como é que vai? E eu orei e falei, Deus, não deixa ele perguntar por que eu não respondi mais ele. Porque pode ser que dê uma briga, não no sentido literal, tá, gente? Ou pode ser que ele não vá gostar do que eu vou falar para ele. E graças a Deus ele não perguntou, irmãos. A amizade continua. Se eu encontrar com ele de novo aí em algum lugar, tudo bem, a paz do Senhor. Mas eu não preciso disso, queridos. Só que a embriaguez de conceitos estava tão forte que ele não teve o cuidado, e aí eu vou usar entre parênteses, o cuidado de respeitar um pastor, xingando e etc, etc. Ele está embriagado com o quê? Temos que tomar cuidado para não nos embriagarmos com conceitos. No caso dele era política. Mas pode ser futebol. Pode ser tantas outras coisas que eu não vou nem entrar no mérito. Cuidado, porque você pode se embriagar com conceitos. E aí volta aquilo que eu estava dizendo, a internet é uma bênção, mas hoje, queridos, nós estamos sendo, eu diria que, metralhado com conceitos que querem tirar as verdades da palavra de Deus. Cuidado. Ainda dentro o oposto à embriaguez, o termo reflete o oposto da embriaguez, literal ou figurado, que levará à devassidão e à perda de controle. O crente deve ser o oposto de alguém entorpecido pelas distrações do mundo. Tem pessoas entorpecidas com as distrações do mundo, com aquilo que o mundo está fazendo. Então nós temos que ser o oposto.
Primeiro, ele disse: sejam sóbrios. Segundo, vigiai. Quando fala vigiar, por que eu preciso vigiar? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor. É interessante que quando ele fala nessa definição aqui sobre um bom soldado que está em combate, alguns conceitos da Bíblia, Paulo escreve sobre isso. Eu diria que nós, talvez, quem aqui talvez serviu o exército, tem um pouquinho de noção, ou quem seria da área militar, um pouquinho de noção do que é um embate, um militar numa guerra. Uma vez conversando com um policial, eu falei: cara, qual é a adrenalina que vocês têm numa troca de tiro com um bandido? Eu não sei se você já passou por isso, espero que não. Mas qual deve ser a adrenalina de você estar aqui, o cara mandando chumbo de lá para cá, e você saber que se você bobear, ele vai te pegar? Qual deve ser a adrenalina de ou eu mato ou eu morro? Qual deve ser? Nem vou perguntar se alguém já passou por isso. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz esta conotação. Quando ele escreve aos Filipenses, ele traz esta conotação. Então vejam só, eu preciso vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, queridos, o diabo, Satanás, ele não está brincando de ser diabo. A Bíblia diz que se ele pudesse, ele nos destroçaria vivo. Então por que eu tenho que vigiar? E aí eu vou perguntar só por retórica: em quais áreas eu devo vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Eu sei que você sabe, mas eu não posso deixar de falar. Quem está ao nosso redor? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Amém? Ao derredor está o diabo. Não é isso? Então, para que ele possa te atingir, ele tem que passar pelos anjos de Deus. Tudo bem? Fique em paz. Só que a Bíblia também diz algo. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas não é o leão é Jesus, amém? Leão da tribo de Judá. Ele está bramando, está dando uma de bravão, mas Jesus é quem tem autoridade sobre ele. Só que aqui o texto diz que ele está buscando quem possa tragar. E o que seria buscando? Ele está olhando, observando. Se você der uma brecha, ele vai aproveitar a brecha. Irmão, Satanás, ele é oportunista. Se você der lugar, ele vai te alcançar. E como ele é legalista, e Deus está, eu vou usar entre aspas, não se assuste, Deus está preso pela sua palavra. Porque se Deus disser que aquele que pecar tem consequência, aí você peca, o diabo fala: ó, eu posso agir. Por quê? Porque ele pecou. Aí eu não peço perdão, a porta está aberta. Mas se eu peço perdão, me arrependo e abandono o pecado, aí Jesus fala: realmente ele pecou, mas ele já pediu perdão, a porta está fechada, sai para lá. Por quê? É a palavra de Deus. Ele está buscando. Se ele está buscando, significa o quê? Eu costumo fazer uma colocação nesse texto aqui que eu acho muito legal. Se eu perguntar para vocês aí, ó, quem tem filho aí, você sabe quando seu filho fez alguma coisa errada? Por que você sabe? Quando eu chegava em casa, gente, era incrível. Minha mãe olhava e falava: o que vocês fizeram? Não, mãe, nada não. A minha irmã está aqui, eu e ela uma vez. A gente fez uma bagunça na rua, e a gente entrou. O que vocês fizeram? Nada não, que nada. Acho que até ontem estava doendo a cintada que nós levamos. Agora veja bem, quantos anos você tem de experiência com o seu filho? Para você conhecer ele ao ponto de você perceber que ele fez coisa errada. É a idade do seu filho, não é isso?
a idade de relacionamento aí com seu filho. A pergunta que a gente precisa fazer é: quantos anos o diabo tem de experiência com o ser humano? Será que ele sabe, será que ele consegue discernir se você está com maus pensamentos, se o seu olhar foi diferente? Ele consegue discernir? Será que ele é tão burro assim que ele não consegue? Por isso que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, bramando como leão, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Cuidado, vigia. Nessa nossa caminhada com Cristo Jesus, vinde após mim, Satanás está de olho, porque ele não quer que você chegue no alvo final. Ele não quer. Versículo 9. Olha só o que a Bíblia diz: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Queridos, a Bíblia está dizendo, o inimigo está buscando quem possa tragar, ele está de olho em você, mas a Bíblia está dizendo: resiste ele. Amém, queridos? Pedro sabe do que estava falando? Sabe, porque lá atrás, quando Jesus perguntou: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem ser Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedrão diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Baixa a bola aí, tá? Foi meu Pai que estás no céu. E digo mais. Aí Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Então, quando Pedro está dizendo: resiste firme na fé, ele está dizendo: o diabo, o vosso adversário, vai vir, mas cabe a você resistir ele, e ele vai fugir. Irmãos, esse resistir aqui, não é, ele está vindo, ele está vindo, não é isso não. O resistir aqui, sabe o que é? É ir para cima, é você que vai pôr ele para correr, em nome de Jesus. Resiste firme na fé. E aí Pedro traz uma colocação certa, de que os irmãos espalhados no mundo afora também estão passando por sofrimentos. Queridos, a caminhada com Jesus, ela virá, ela terá, ela vai ser, eu diria, vai ser uma vida de perseguições, porque nós temos um adversário. Mas a Bíblia está dizendo: resiste ele, fique firme na fé, porque quem vai fugir é ele, em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele, versículo 10, e o Deus de toda graça. Olha que interessante, eu diria que Pedro já está resumindo, né, o assunto, né, que ele abriu lá atrás. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, fala assim comigo, um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu acho que você não entendeu o versículo. Primeiro, o Deus de toda graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. A graça é algo que ela é tão graça que às vezes a gente tem dificuldade de entender. A graça ela é tão ampla que às vezes a gente não consegue entender. Mas o texto está dizendo: o Deus de toda graça está nele. É por isso que nós somos perdoados, restaurados, curados. É por isso que não somos mortos, por causa da graça de Deus em nossas vidas. O Deus de toda graça. E olha o detalhe, que em Cristo Jesus o chamou. Você aceitou o chamado de Jesus? Vinde após mim. Olha o texto dizendo do chamado. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, em Cristo, vinde após mim, e eu vos farei pescadores, não é isso?
que em Cristo os chamou. Queridos, esse chamado de Deus para nós, Pedro continua dizendo assim: Ele nos chamou à sua eterna glória. Semana retrasada, eu ministrei aqui de quarta-feira e eu peguei alguma coisa dentro dessa linha aqui. As coisas de Deus, queridos, elas são tão sublimes que nós não conseguimos entender. Quando Pedro fala que em Cristo chamou a sua eterna glória, eu vou ousar dizer algo. Pedro escreveu sem saber o que ele estava falando. Talvez igual eu e você, só imaginando. Sabe por quê? Paulo teve mais revelações que Pedro. Paulo teve muitas experiências com Deus. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, Paulo fala assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, 14 anos, está falando dele. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. Ele viu coisas que ao homem não convém falar. Eu costumo brincar, são coisas inefaláveis. São coisas que a mente humana não vai entender. Paulo, que teve muitas revelações, ele chega dizendo: olha, eu fui até lá, eu vi coisas tão maravilhosas, tão gloriosas, que ao homem não convém falar. E o Pedro está dizendo a sua eterna glória, ponto final. Em outras palavras, existe uma eterna glória, existe uma recompensa, existe um lugar onde a graça de Deus vai nos levar, onde nós veremos a glória de Deus na eternidade, coisa que ao homem, a mente humana não consegue entender. E sabe o que é interessante, queridos? Paulo levou 14 anos para dizer que teve a experiência. Ele não falou qual foi a experiência daquilo que ele viu. Ele só disse: não convém falar. E é interessante que Paulo não fala mais nada, você não vê Paulo dizendo mais nada. E é interessante, eu acredito que aquele pessoal que andava com Paulo, o Barnabé, o Silas, o Lucas e todos eles, eu acredito que: ô Paulo, fala para nós aí, Paulo. Você perguntaria, gente? Fala para mim, você chegava: ô Paulo, como é que é, cara? Fala aí, como que foi a sensação? Você não vê em lugar nenhum Paulo tocar nesse assunto de novo. Você não vê nenhum outro que escreveu no Novo Testamento falar alguma coisa. Só vê aqui o Pedro falando a sua eterna glória. Tipo assim, eu acho, imagino, não estou falando que a Bíblia diz, viu? Eu imagino que o Pedro deve estar pensando naquilo que Paulo falou, que Paulo deve ter comentado com Pedro, se é que comentou. Queridos, essa eterna glória, que a mente humana não consegue entender, está reservada para você, que aceitou dizer: vinde após mim. Depois de vocês terem sofrido um pouco, ainda no versículo 10, depois de vocês terem sofrido um pouco, irmãos, Jesus disse: no mundo tereis. Glória a Deus, queridos, porque o Evangelho é um Evangelho de salvação, de restauração, de vida abundante em Deus, mas Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições. Paulo vai escrever em 2 Coríntios, 2 Romanos não existe, gente. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo vai falar sobre as perseguições, Paulo vai falar sobre as decepções da vida, ele vai falar. A Bíblia fala: no mundo tereis, só que tem uma glória que está nos esperando, uma glória eterna. Significa que seremos provados. Amém?
Agora veja, não se preocupe com a aprovação. A aprovação que eu falo do dia a dia, tá? Com as provas do dia a dia. Não se preocupe com as provas, não. Mas se preocupe em ser aprovado. Amém? O pessoal do IFCO costuma brincar, gente, não preocupa com a prova, não. Não fica preocupado com nota, não. Não é assim? O que importa é o conteúdo. E é verdade. A questão da nota da prova é só para ter lá no currículo, lá, meu irmão, mas não adianta nada você tirar 10, mas tirar 0 na prática. Então aqui, queridos, nós sabemos, nós temos consciência que as provas virão. A minha preocupação não é com a prova, a minha preocupação é se eu vou ser aprovado. É se eu vou resistir, se eu vou suportar, se eu vou conseguir superar, se eu vou chegar lá do outro lado. Essa é a minha preocupação. Porque de ser provado eu sei que você, queridos. E o diabo, ele está se levantando quase todo dia. Ou melhor, é todo dia mesmo. Ele tenta de um jeito, ele não consegue, ele tenta de outro, ele vai. Irmão, se tem uma característica que a gente poderia elogiar no diabo, é a persistência dele. Não desiste, não. Agora, você vai desistir? Você vai jogar a toalha? De jeito nenhum. Depois de vocês terem sofrido um pouco, glória a Deus, é só um pouco. Nossa Deus, você entendeu isso? Que é só um pouco? Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, quem é Ele? O próprio Deus. Percebe que não estamos sozinhos. No caminho, Ele vai agindo em nosso favor. Depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá. É no caminho, é caminhando. Eu vou fazer um paralelo aqui. Já imaginou as mães aí, os pais? Quando seu filho nasceu, se você fosse no mercado e comprasse um chip, que viesse ali, educação, matemática, você colocasse esse chip no seu filho, está tudo resolvido. Já imaginou se fosse assim, mães e pais? Seria bom? O que acontece com os nossos filhos? A gente vai ensinando quando? É na caminhada. E tem algumas características que a gente precisa falar quantas vezes? Todas. Agora, olha que interessante, que eles na caminhada, Ele mesmo aperfeiçoará. Ele mesmo irá nos aperfeiçoar. O que é estar? Ou o que é ser aperfeiçoado? Tornar-se perfeito ou mais perfeito. Glória a Deus aí. Se você já alcançou um nível de perfeição, na caminhada Deus vai te aperfeiçoando cada vez mais. Esmerar-se, olha que interessante, aprimorar-se, completar, terminar o que está incompleto. Estamos nesse processo até a volta de Jesus, amém? Completar até a volta de Jesus. Eu não sei qual o seu nível de perfeição, mas uma verdade é, Ele está nos aperfeiçoando. Amém? E nesse processo, o que Ele pode usar? Quais ferramentas? Segundo, Ele vai firmar, dar ou adquirir firmeza, estabilidade. Irmãos, a vida cristã, a gente tem os altos e baixos, amém? A gente tem as fases de lutas. Às vezes a gente olha, a gente está chegando no final de ano. Às vezes a gente chega no final de ano e a gente faz aquele balanço, né? Esse ano para mim foi, não é assim? Tem gente que olha e fala, esse ano foi o pior ano da minha vida, esse ano foi difícil, esse ano foi mais ou menos. Não, esse ano foi bom, glória a Deus. Tem gente assim, não tem? Agora, veja só. Independente quais anos virá para nós, não sei como será, ok? Não sei. Mas uma verdade nós temos: se Ele está nos aperfeiçoando, se Ele está nos firmando, ou seja, nos trazendo estabilidade,
1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido, porque quem cuida de mim é o Senhor. O mundo pode acontecer, mas os meus olhos estarão firmes no Senhor. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, pelo que eu não vou temer, ainda que, aí vem um monte de ainda, mas eu sei que o meu refúgio é o Senhor. Ele vai gerar em nós perfeição, Ele vai nos firmar, e Ele vai nos fortificar. O que é fortificar? Tornar-se forte, fortalecer, manter-se forte, porque tem gente que é assim, ele vai para a academia uns anos, ele fica bombadão, não é isso? Aí depois ele sai da academia, aí ele ganha uns quilinhos a mais, e aí não sei o quê, ele manteve aquela força? Não. Então veja, Ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar e nos fortificar. Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos manter forte. Sabe qual é a diferença do físico com o espiritual? Por mais academia que você faça, com a idade, o seu físico vai... Hoje eu vi um vídeo do Arnold Schwarzenegger, eu olhei e falei, meu Jesus, só a capa do Batman. Não é verdade? Aí eu lembrei, eu olhei e falei, meu Deus, você vê aqueles filmes dele lá da década de 80? Eu acho que se um cara daquele viesse para mim, eu vou te pegar, eu já me jogava no chão, eu falava, morri. O cara era, não é assim, coitado, hoje ele está com dificuldade de andar. Aí eu lembrei disso, eu falei, peraí, o físico, quanto mais o tempo passa, por mais que você faça tudo o que você tiver que fazer, vai chegar um ápice, mas depois vai chegar o quê? O momento que você vai... É o ciclo da vida, ok? O espiritual, meu irmão, quanto mais tempo passar, mais forte você vai ficar em Deus, mais experiência você vai ter em Deus, mais fortificado você vai estar, mais força você vai ter para vencer o pecado, mais sabedoria, mais bagagem, mais temor de Deus, mais próximo de Deus, amém? Esse é o desafio nosso. E para finalizar, Ele vai fundamentar vocês, vai nos fundamentar, apoiar-se em fundamentos. 1 Coríntios 3,11 é um versículo bem conhecido. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Ele vai fundamentar as nossas vidas em Cristo Jesus. Queridos, seguir a Jesus é um desafio, mas seguir a Jesus, nós temos promessas, nós temos bênçãos, nós temos segurança para chegar à glória. Versículo 11 para encerrar. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Você pode pensar, mas ele terminou assim. É claro, por quê? Porque os conselhos é para quem serve a Ele, para quem segue a Jesus, não é isso? Você está seguindo Jesus, você tem inimigo, você tem promessas, você tem segurança. A Ele seja o domínio para sempre. Sabe por quê? Porque você está debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, lembra que nós começamos o versículo 6? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E eu queria encerrar trazendo algo para os nossos corações. Nós estamos encerrando um tema, mas não o desafio de seguirmos a Jesus, amém? Não abrimos mão da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando Moisés lá atrás, quando Deus falou assim, eu enviarei o meu anjo, Moisés disse o quê? Não arredaremos o pé se a tua presença não estiver conosco. E Jesus, antes de ir ao Pai, Ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele está presente, e nesse desafio, vinde após mim, tenha certeza que até a volta de Jesus,
o Santo Espírito de Deus está presente com você. Que em toda a nossa caminhada, o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. E que, ao dizer para Ele, eu aceitei vir após Jesus, eu tenho consciência que o inimigo está ao meu derredor. Eu tenho consciência das lutas, mas eu tenho a certeza da presença dEle na minha vida.